os dois irmãos de Bacabal, lá no Maranhão. Eles estão desaparecidos desde o comecinho de janeiro. Essas buscas e as investigações sobre o sumiço deles já ultrapassam 3 semanas e não existem provas, respostas concretas. Sem indícios desses materiais que levassem as crianças, até agora, a polícia reavaliou a operação e passou a diminuir essas buscas presenciais, concentrando os esforços na linha investigativa. As equipes continuam de sobreaviso e podem retomar as buscas a qualquer momento, caso surjam novas informações. Nos últimos dias, a polícia também checou e descartou denúncias sobre um suposto avistamento dessas crianças no estado de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Mas para a gente entender as últimas atualizações sobre esse caso, nada melhor do que conversar com o prefeito de Bacabal, o Roberto Costa. A gente já conversou, né, Roberto, há uma semana. Infelizmente, de lá para cá, poucas informações, poucas respostas foram dadas justamente pela falta aí, né, de indícios do que pode ter acontecido com essas crianças. Queria que o senhor nos atualizasse o que a gente tem aí de atualização. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Natália. Exatamente, Natália. Eu acho que ainda os esforços que nós estamos fazendo ainda no Maranhão com o sistema de segurança, ele ainda não deu uma resposta que todos nós queremos, né? Eu acho que uma resposta mais clara e que possa ter uma veracidade sobre esse desaparecimento ainda do Michael e da Isabela. Mas o importante ainda é que nós passamos por uma fase que era aquela priorização dentro das buscas, dentro da mata, que não é que foram terminadas. Na verdade, houve uma diminuição de um efetivo que se fazia presente, mas ainda acontece todos os dias, né? A presença dessas forças, tanto do bombeiro como do exército, como da polícia militar, ainda nessas áreas, né? Ontem mesmo, a estrutura ainda montada, ela foi diminuída, mas ela permanece com cerca de 30 homens do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, do Exército, fazendo buscas pontuais e dando, na verdade, um suporte e um acompanhamento para o trabalho agora de investigação, inclusive com a presença também de cães farejadores. Então, todos os dias ainda permanece a ida de homens naquela região, mas, como eu falei, né, de forma mais pontual, para que possa dar o amparo e o apoio necessário para que a investigação possa cada vez mais se aprofundar e se Deus quiser, eu acho que dá um norte, um caminho mais claro para todos nós sobre aonde essas crianças estariam. Prefeito, a pessoa que talvez mais tenha ajudado nas investigações, até mesmo no processo das buscas, é o primo de 8 anos, que era o mais velho aí dos 3, que sumiram. O primo chegou a sumir com eles, mas foi encontrado 4 dias depois. Mas ele tem ajudado muito através das últimas informações, né, dessas crianças, porque ele saiu com os primos, passou a estar sumido junto com os primos, mas ele é encontrado. E a partir do que ele trouxe, o senhor inclusive pontuou bastante isso lá na nossa última entrevista, que ajudou muito, né, a polícia a entender e confirmar a versão do primo através dos cães farejadores, de que realmente eles ficaram um tempo naquela casa caída, né, que é uma casa abandonada, mas que a partir dali os cães farejadores entenderam que eles realmente se dividiram. O primo vai para uma direção e é encontrado por um carroceiro, e os outros 2 que seguem sumidos vão na direção do rio Mearim, que é um rio de água turva, né, mas que a Marinha fez buscas por 19 quilômetros, encontrou ali talvez alguns indícios, mas depois verificou e realmente acabou não levando as crianças. Mas eu lembro que da última vez que a gente conversou, prefeito, tinha informação de que as buscas e as investigações também seguiriam para o outro lado do rio, porque essas crianças podem ter conseguido atravessar o rio. Como que foram essas sequências
das investigações a partir aí do outro lado do rio? Olha, primeiro, assim, nós estamos numa fase agora também tentando fazer a normalidade, reconstruir a normalidade da comunidade São Sebastião dos Pretos, né, que é uma comunidade quilombola. E também fazer com que o Cauã, que foi novamente reinserido dentro desse convívio da comunidade a partir do sábado, nós levamos ele com toda a família dele novamente para o quilombo, e para que ele pudesse ter de novo um encontro com a família, com os amigos e acima de tudo, com seus familiares, né? Para trazer a normalidade. O que eu acho que é importante também para o Cauã, porque o Cauã é uma criança de 8 anos, que tem um autismo nível 1, mas uma criança que passou por um grande desgaste emocional, né, muito grande, físico. Ele, nesses 3 dias que ele teve na região, desaparecido na região da mata, ele perdeu 10 quilos, mas depois que ele saiu, que foi encontrado, ele passou a ter logo acompanhamento diário com a sua psicóloga, que já fazia o acompanhamento dele no CAPS infantil, e para isso o Cauã começou a dar informações que eram importantes, né, para ajudar exatamente nessas buscas, nesse encontro das outras 2 crianças. E para mim uma das informações mais importantes foi exatamente essa da casa caída, porque ele disse que esteve com as crianças na casa caída, que ele, antes de entrar nessa casa caída, que é um casebre na verdade, ele falou a respeito de alguns pontos, de alguns utensílios que teria dentro dessa casa caída. Primeiramente, a psicóloga com a psiquiatra foi junto com a polícia nessa casa caída e realmente constatou que todas as informações que o Cauã colocou em relação a isso realmente eram verdadeiras. E o Cauã deu uma informação importante, qual foi? Que ele, antes de entrar na casa, eles deram uma volta nesta casa, por fora. E quando os cães farejadores estiveram lá, pegaram o cheiro do Cauã, colocaram o cheiro da roupa dele nos cães farejadores, o cão farejador fez a volta na casa com a roupa do Cauã, com o cheiro do Cauã, e se dirigiu exatamente para o ponto onde o Cauã foi encontrado, próximo a uma estrada, a um caminho que tem nessa mata. E quando se colocou a roupa, tanto do Michael como da Isabela, o cão farejador faz a volta na casa, mas se direciona para a beira do rio. E lá na beira do rio, os cães assim, ficaram numa movimentação, num agito muito grande, né? Querendo entrar dentro do rio. Então essa informação foi importante por quê? Porque o Cauã realmente ele passou naquela casa juntamente com as 2 outras crianças. Então a polícia fez o quê? O que é que nós, juntamente com a polícia, pedimos o apoio da Marinha, que veio primeiro com a sua lancha e com o sonar para fazer toda as buscas naquela região do rio, né? Inclusive com o sonar, quando encontrava algum objeto não identificado, os mergulhadores iam e faziam os mergulhos, exatamente para saber se de repente ali poderia ser um corpo de alguma criança, né? Mas nada disso conseguiu confirmar a respeito das crianças ali no rio, do corpo da criança. Então o trabalho da Marinha foi feito e passou toda digamos, uma segurança que as crianças ali não estavam. E as buscas, claro, a parte da mata foi toda feita pelo bombeiro, pela defesa civil, pelo exército e também e pelos voluntários. Se constatou que naquela área de mata que vem do povoado São Sebastião dos Pretos até aquela região que chama-se São Raimundo, Santa Rosa, ele não passou, porque teve quase 2.000 pessoas entre o sistema de segurança, homens e mulheres do sistema de segurança e voluntários, durante assim quase 12, 13 dias de forma incansável, 24 horas. E se constatou, e o Exército também deu um parecer que as crianças ali não estavam. Agora, a investigação trabalha exatamente com essa possibilidade. Se as crianças chegaram ali na beira do rio e não foram encontradas ali pela Marinha, existe uma perspectiva de repente, também não é uma confirmação. Isso na verdade, é uma análise que está sendo feita pela investigação. Será que as crianças dali partiram de repente numa canoa, numa lancha? Será que foram levadas dali? Só poderá dizer isso realmente a finalização dessa investigação. Então, está se concentrando mais esse trabalho de investigação também nesses pontos. Mas, eu volto a dizer, as buscas na mata, elas continuam de forma pontual.